você a entrar, tomar aí o seu lugar nessa manhã. Graça e paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? 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 Vamos colocar de pé, vamos iniciar esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para nós agradecermos ao Senhor por essa manhã especial, esse tempo que o Senhor nos dá para adorarmos ao seu nome. Quero convidar você a entrar, acalmar o seu coração, se dedique agora apenas à presença do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, pedir para a igreja se colocar em posição de reverência ao Senhor. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus Santo, querido, muito obrigado nessa manhã pela oportunidade que temos de te adorar, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã aqui nesse lugar, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo que está conosco nessa noite, nessa manhã, para render adoração ao Senhor, para te, Senhor, render graças nesse lugar. Deus, que em nome de Jesus a nossa adoração ela possa fluir de uma maneira especial, ela venha fluir, Senhor, de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, os ministros de louvor, toma os intercessores, toma, Senhor, a equipe de som, de mídia, toma, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos nos trabalhos nessa manhã, ministério infantil. Deus, que em nome de Jesus a tua igreja possa, Senhor, desfrutar de uma manhã poderosa na tua presença. Deus, marca com a tua palavra o nosso coração, Senhor, assim como nós estudamos nessa manhã. Venha, Senhor, e nos proporcione uma verdadeira experiência no Espírito Santo, uma verdadeira experiência que venha gerar transformação, que venha gerar, Senhor, realmente uma vida de santidade, uma vida que se preocupa em fazer a tua vontade. Sejamos governados por ti, Senhor. É a oração que nós fazemos nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 2. Livro de Salmos, no capítulo número 2. Essa manhã de gratidão ao Senhor por estarmos mais uma vez na sua presença. A palavra do Senhor no Salmo 2 fala sobre o reinado do ungido de Deus, fala sobre o reino de Deus, fala sobre o reino de Cristo. E a palavra do Senhor declara assim no Salmo 2, versículo 1: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risadas, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Vamos ver juntos esse final? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Declare bem forte mais uma vez, diga: bem-aventurados todos. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos nós, os que nele se refugiam. Cadê o povo que se refugia do Senhor? Cadê o povo que se refugia na presença do Altíssimo? Eu quero convidar você nesse momento a colocar a sua Bíblia sobre o seu lugar, que você
Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 21. Nessa manhã nós vamos dar continuidade aí no capítulo 4 de Marcos. Nós que estamos aí nessa série de exposições, né, no livro de Marcos. A gente tem lido já desde o capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 21 ao 25. E aí eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra cujo tema é a luz e a medida. Depois eu repito aí para você poder anotar. Tema da mensagem nessa manhã: a luz e a medida. E a gente vai ler aqui Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Você que encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor declara assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não coloca em um lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24, então lhes diz: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiver medido, vocês serão medidos, e mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, te agradecemos por essa palavra nessa manhã. Abra, Senhor, o nosso entendimento para receber essa palavra e crescer nela, Senhor. Que em nome de Jesus não seja falado aqui a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Fala conosco nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Deixe sua Bíblia aberta aí para ir acompanhando. Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 25. O tema nessa manhã, então, a luz e a medida. Amados, quando nós lemos a Bíblia nessa sequência que a gente está lendo, eu lembro isso toda semana, porque isso aqui é uma grande verdade. Uma coisa é lermos o texto isoladamente, e outra coisa completamente diferente é a gente poder ler o texto sequencialmente. Nós, na semana passada, iniciamos o capítulo 4 de Marcos, e você vai se lembrar, eu compartilhei aqui 3 parábolas que Jesus conta nesse capítulo, onde ele vai falar sobre o que é o reino de Deus. E aí a gente viu, irmã Elza, nessas palavras, que o capítulo 4 de Marcos, no versículo 1, e aí você pode ver até na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 34, é Jesus ensinando, é Jesus falando. E o tema desse ensinamento é o reino de Deus. Jesus está ensinando a mesma coisa do versículo 1 até o versículo 32. Todas essas parábolas dizem respeito ao reino de Deus. E entre elas está também essa parábola que nós lemos aqui agora. Esse dito de Jesus sobre a luz e a medida. E aí, amados, eu quero lembrar você, na semana passada, eu peguei 3 parábolas. A do semeador, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Essas 3 palavras, elas usam uma mesma imagem. Usam a imagem de um agricultor, usa a imagem de alguém que está plantando algo. Só que no meio dessas mensagens, Adriano, Jesus usa uma imagem diferente aqui. E é nela que a gente vai se dedicar então nessa manhã. Se você não veio na semana passada, a palavra de semana passada está lá no YouTube, na nossa igreja, você pode assistir. Mas então, voltando para cá, o versículo 21 até o versículo 25, a gente precisa entender que ele fala a mesma coisa que o versículo 1 até o versículo 32. Porque quando a gente tira de contexto esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele pode significar, Eliane, muita coisa, muita coisa. Inclusive, é uma coisa até interessante que Jesus faz, né? Que em outro momento, em outro evangelho, Jesus vai ensinar Simone sobre o ato de julgar os outros. E aí Jesus vai usar, Isabel, a mesma imagem que ele usa aqui. Se você medir da maneira que você medir as pessoas, você também será medido. Só que note aqui, o ensinamento usa uma mesma imagem, mas está falando de 2 coisas diferentes.
Uma está falando sobre julgar as pessoas e outra, que é essa que nós lemos, está falando sobre reino de Deus. E aí talvez você possa olhar e falar assim, mas pastor, ele usa uma mesma imagem, não é a mesma coisa que ele está ensinando? Não, porque uma mesma palavra ela pode ter dois sentidos, é ou não é verdade? Se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu peguei um tijolo e joguei ele, qual a imagem que vai vir na tua cabeça? Eu peguei o tijolo, levantei meu braço e arremessei o tijolo, joguei ele. Agora se eu virar para você e falar assim, ó, ontem eu estava lá em casa jogando videogame com o Bernardo, você não vai imaginar eu pegando o videogame e jogando ele na parede, eu fiquei maluco, né? Se eu fizer isso, você manda me internar, prender, aí eu fiquei doido. Mas a mesma palavra, dois significados diferentes. Eu joguei o tijolo, eu peguei o tijolo e arremessei. Eu joguei videogame, eu peguei o controle do videogame e joguei. Eu não taquei nada. Uma mesma palavra, duas aplicações completamente diferentes. E é o que nós temos aqui, e a gente vai então ver o que significa essa palavra. Eu quero começar, primeiro ponto da mensagem com você nessa manhã, primeiro tópico para você poder anotar, guardar no seu coração, a luz, 2 pontos, a luz, 2 pontos, Deus se revela. Primeiro ponto, a luz, 2 pontos, Deus se revela. E aí eu quero ler de novo com você, versículo 21, vamos lá? Marcos 4, 21, que diz assim, Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou debaixo da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? 22, porque não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está falando aqui nesse texto, o que ele está se referindo aqui é a respeito do reino de Deus, a respeito da mensagem que ele está anunciando. O que Jesus está deixando aqui muito claro, Rogério, é que Deus se revela. Quando ele fala aqui sobre as coisas ocultas que se revelam, ele está falando, Marcele, sobre as coisas ocultas de Deus. Jesus está falando aqui para nós o seguinte, Deus não brinca de esconde-esconde com a gente, Deus se revela, Deus revela sua palavra, Deus revela seu direcionamento, Deus revela o que você precisa fazer para ter vida e vida com abundância, Deus revela, essa é a verdade que está sendo ensinada para nós. E talvez você possa ouvir agora nesse momento e pensar assim, mas pastor, isso é algo tão básico, Deus se revela, eu sei disso. Eu sei que quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Eu sei que Deus pode usar profetas. Eu sei que Deus usou os apóstolos. Eu sei que Deus pode falar de várias maneiras, assim como Ele já falou. Lá em Hebreus vai dizer, tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, eu sei que Deus se revela. Mas acontece que muitas vezes não é nada difícil de encontrar pessoas, até mesmo cristãos, que caminham, vivem suas vidas como se Deus, William, estivesse escondido, como se Deus brincasse com a gente, sabe aquela brincadeira de esconder as coisas de criança para falar, ó, procura aí para você achar, ó, Zelinha, eu tenho uma bênção para você, mas ó, essa palavra está escondida e você tem que achar ela, tá? Então, quando você achar, a bênção é tua. Às vezes a gente lida com Deus como se Ele fosse alguém que jogasse com a gente. Deus não é jogador, Deus se revela, essa é a ênfase dessa palavra. E Jesus vai dizer, eu quero ler novamente o versículo 21, Jesus também lhes disse, agora você vai ler esse texto entendendo o que ele está falando, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Que Jesus está falando é o seguinte, a luz de Deus, ela não foi gerada, ela não está sendo apresentada para vocês para ser escondida, ela vem para se revelar. Deus vem para se revelar, vem para mostrar, Ele está anunciando através de nós, quando damos testemunho nessas ruas, Ele está anunciando quando nós falamos a respeito dEle, quando nós vivemos uma vida de santidade, Deus está sendo anunciado através de nós. Deus é a luz que não se esconde, Deus é a luz que brilha e ilumina por todos os lugares onde Ele está presente, Ele é onipresente. O
Senhor fala e se revela ao ser humano. Deus fala para nós. Jesus está ensinando aqui que Deus não está se escondendo e não quer se esconder. Eu vou repetir. Deus não está se escondendo e nem é da vontade dele se esconder. Deus é Deus que se revela. Deus é Deus que revela os seus ensinamentos para nós. A luz representa a revelação sobre o reino de Deus. A luz representa a palavra proclamada de Jesus. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada em algum lugar escondido? Não! Essa palavra tem que estar em evidência. Essa palavra tem que estar sendo proclamada. Essa palavra tem que estar sendo vivida, porque ela é a luz. Ela é a luz que ilumina esse mundo de trevas. Ela é a luz que ilumina a vida do pecador. É a luz que direciona. É a luz que nos conduz nessa vida. Deus não está trazendo revelações ou ensinamentos para ficar escondidos, para ficar abafado. Ele quer revelar e gravar isso no nosso coração e no coração das pessoas que convivem conosco. O que Deus coloca em você não é para você esconder. Quando a palavra diz, né, guardei a tua palavra no meu coração, não é, olha, eu guardei, escondi a tua palavra no meu coração para ninguém descobrir que eu tenho ela. Não é isso que diz, né? É a palavra guardada para não pecar contra o Senhor. Eu guardei a palavra para viver em santidade. Eu guardei como aprendizado e vou proclamar como testemunho, porque Deus é Deus que se revela. Pode repetir? Diga, o Senhor é Deus que se revela. E é como a gente viu na semana passada, a parábola do semeador. Jesus começa dizendo que o semeador saiu a semear. A semente é a mensagem. O que o semeador está fazendo? Escondendo a semente? Não, ele está lançando. Ele saiu a semear. Ele vai jogando a semente. Ele vai jogando a semente no solo. Deus está se revelando. Mas a gente vive um tempo onde Deus está se revelando e muito a essa geração. A gente não pode reclamar jamais para o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, eu não sabia. Ninguém pode dizer, Leandro, olha, Senhor, eu nunca ouvi. Não, essa desculpa a gente não tem para dar. Porque Deus está falando em muitos lugares, de diversas maneiras. Você liga o teu rádio, Deus está falando. Você acessa a internet, Deus está falando. Você vai para a igreja, Deus está falando. Você está nas ruas, Deus está falando através de homens e mulheres de Deus, em conversas, em pregações ao ar livre. Você convive com cristãos cuja vida dá o testemunho que te orienta, que te exorta. Deus está falando por toda parte. O semeador saiu a semear e continua semeando até hoje. O semeador continua lançando a sua semente. E aí, amados, diversas vezes somos tentados a pensar que Deus é alguém que se esconde, como eu falei aqui anteriormente, escondendo segredos para que as pessoas saiam caçando por todo canto à procura deles. Deus não escondeu a verdade de você. Eu quero te dizer isso nessa manhã. Deus não escondeu. E às vezes a gente vê, amados, e isso é um sintoma, infelizmente, de falta de palavra na nossa vida, que a gente sai correndo atrás. Senhor, eu quero a tua revelação, eu quero a tua palavra. Senhor, eu quero uma direção, e sai correndo, e vai correndo atrás, vai ali, e vai lá, e vai não sei aonde, e procura fulano, e procura Beltrano. Eu quero saber o que eu faço, quero saber. Deus já revelou para nós. Deus já revelou. A luz não foi colocada debaixo da cama. E muitas pessoas estão andando por aí desorientadas porque pensam que a verdade e direcionamento de Deus está escondido no terno de alguém, está escondido nas vestes de alguém, no coração de um guru. Amados, Deus não age através de guru, Ele age através de testemunhas. Deus não levantou o guru, Deus não concentrou a sabedoria numa pessoa só para você ficar indo atrás dela. Eu preciso e só você pode me ajudar. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus se revela. Deus se revela. E aí a gente vê, amados, quantas experiências a gente passa de pessoas que estão falando um monte de coisa por aí. Estão falando porque tem muita gente que procura. E aí a gente quer a profecia. E todos aqui sabem, eu não sou contra a profecia. Acabei de falar na escola dominical, inclusive, tem falsos profetas, mas tem os verdadeiros. Deus usa. Só que tem muita gente dando profetada, e me desculpe a franqueza, tem porque tem gente que procura. Porque pensa que Deus está escondido. Eu tenho que saber se
sei lá, trocar o corte do meu cabelo. Eu vou lá no profeta perguntar para ele se eu posso cortar o cabelo. Parece absurdo, mas eu já vi isso. Eu vou lá, eu tenho que saber, eu quero, olha, eu preciso de um sinal de Deus para saber se eu ponho a calça azul ou a calça preta. Eu preciso, e aí a gente fica nessa coisa como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde. Se a gente lê a palavra, se a gente estudar a palavra, se expor a ela semana após semana, dia após dia, ela vai entrando no nosso coração e ela vai marcando a gente por dentro. Que é uma promessa de Deus, inclusive isso, que a palavra seria gravada na tábua dos nossos corações. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Ama a palavra, busca nela. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Começa vindo aos cultos, participando da escola dominical, participando de um grupo de estudo bíblico, ouvindo pessoas que vão edificar a sua vida, que vão te ensinar a palavra. Leia ela na sua casa, estude, busque em oração, peça ao Senhor, Senhor, me instrua também. A gente tem que começar. Jesus declara que essa palavra, olha, a luz não está escondida. Deus está se revelando. O Salmo 119, versículo 105 vai dizer que a palavra é luz e lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Ela ilumina, lâmpada que dá direcionamento. E aí, amados, por isso que nós, é sempre bom destacar, né? Sei que é uma verdade que a gente já sabe bem, mas é sempre bom falar, né? Se tiver alguém em dúvida aí. É por isso que a gente não crê em astrologia, ocultismo e coisa do tipo. Pastor, meu signo é tal, está amarrado, vai orar. Meu signo, qual que é o teu signo? Meu signo é a cruz de Cristo, é o meu Senhor Jesus, é o sangue de Jesus. Hoje eu tomei assim porque a lua mudou, pastor, eu fico assim mesmo, porque eu sou de não sei o que lá das coisas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pastor, olha, por que eu não posso dar uma consultada lá na carta da fulana? Ela joga um tarô, ela joga um muso lá, e aí ela fala o que vai acontecer comigo. Sabe por que a gente não crê nisso? Sabe por que a gente não crê nisso? Com todo respeito a quem crê, a gente discorda e ora pelo bem delas, que o Senhor abençoe, que elas encontrem o caminho da vida. Mas a gente não crê nisso porque a minha vida, a sua vida, ela não está às mãos do acaso. A nossa vida está nas mãos de um Deus que se revela. Não é para a gente sair por aí tentando adivinhar. Pastor, eu vou fazer uma aqui, vou jogar para dependendo da posição que cair, eu vou saber. Se for cara, eu vou para cá. Se for coroa, eu vou para lá. O fulano joga tarô e adivinha tudo que vai acontecer na minha vida. Eu não preciso disso. Jesus me dá o caminho, Ele se revela a mim. É por isso que a gente não tem que viver como vivem aqueles que estão achando que a vida está ao acaso. Meu Deus, a lua vai virar, eu vou entrar agora naquele período que vai ser difícil, que coisa e tal. Meu irmão, pode estar a lua cheia, vazia, pela metade, pode estar azul, amarela, vermelho, do jeito que for. O sangue de Jesus continua sobre a minha vida, vermelho e poderoso. Deus se revela. Jesus nos ensina aqui, amados, que esse ensino aqui que é precioso. Deus é comparado à luz que é colocada à mostra. Ele a posicionou diante de nós. O que devemos fazer é se achegar a ela. Aí a gente fica, Deus, por que eu não ouço a tua voz? Deus do céu, por que parece que o Senhor não fala mais comigo? A Bíblia está igual essa aqui. Está lá em casa, largada. A Bíblia só tira a poeira dela ali na posição que você pega ela para levar para a igreja. Tem a marca dos seus dedos lá certinho. Em casa nem abre. Deus, o Senhor não está falando comigo. Quantas vezes você abriu tua Bíblia para ler? Quantas vezes tu estudou a palavra e você deixou, e meditou nela? Deus está falando. Deus é luz, o reino de Deus chegou como luz e ela brilha. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado é quem ouve e bem-aventurado é quem guarda. Deus se revela. E aí eu quero ler de novo com você do 21 ao 23 para a gente poder avançar para o próximo ponto. Versículo 21 ao versículo 23 diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não coloca num lugar que ilumine bem? 22, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. Deus não está escondendo nada de você. Nada escondido, senão para ser revelado. O que Deus quer que você saiba, Ele colocou a revelação
quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso que Jesus está falando. Deus é um Deus que se revela. Primeiro ponto, então, dessa mensagem, a luz. Deus se revela. Posso ouvir um amém? Amém. Avançando aí, agora, segundo ponto dessa mensagem. Você que está anotando, marque aí. A medida, 2 pontos. A medida, 2 pontos. Uma pergunta para você poder anotar aí. O quanto você tem desejado? Segundo ponto, a medida. O quanto você tem desejado? E aí eu faço a pergunta para você mais uma vez. O quanto você tem desejado a revelação de Deus, a presença de Deus, o direcionamento de Deus, a palavra de Deus, o conselho de Deus, a vontade de Deus? Quanto você tem desejado? Eu tenho uma palavra que das duas uma. Ou ela vai alegrar o teu coração, ou ela vai te colocar numa posição de preocupação aqui. Porque a palavra, ela é uma palavra bem direta para nós. Vamos ler. Versículo 24, que diz assim: então lhes disse, Jesus continua falando, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Jesus está instruindo agora sobre a nossa posição. Primeira parte do ensinamento é puramente Deus. Deus se revela. Agora a segunda parte é uma pergunta que a gente tem aqui para responder. O quanto que eu tenho desejado essa revelação? O quanto mereci eu tenho realmente vontade de ter mais de Deus na minha vida? Quanto que é qual que é a proporção da minha vontade, do meu querer com relação a Deus? O quanto você quer Deus na sua vida? Aí talvez logo de primeira, claro que a gente vai respondendo: pastor, eu quero Deus na minha vida. Eu quero é Deus, todo dia, toda hora sem parar. No café, no almoço, no jantar, pastor, eu canto, eu quero é Deus. Aleluia! Aleluia! Na hora de tomar a decisão importante na sua vida, qual é a primeira consideração que você leva? A sua vontade ou a dele? Será que a gente realmente quer Deus? Será que a gente realmente quer viver segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus? É isso que a gente tem que responder aqui. Eu estou mais comprometido comigo mesmo ou com Deus? E aí, sobre o verbo medir que aparece aqui nesse texto, é importante explicar qual é a imagem que Jesus está trazendo aqui. Porque medir, você pode medir de diversas maneiras, correto? Você pode medir usando uma trena. Uma vez eu fui numa casa de construção, só abrir um parênteses aqui, né? Fui numa casa de construção, paguei um mico. Cheguei lá, cara, falei assim pra moça, eu falei: moça, você tem fita métrica aí pra me vender? Lá em São Paulo a gente fala fita métrica, a Natane fala de pé junto que não, que lá é trena também. Eu falei: meu pai falava fita métrica lá em casa, então a culpa é dele. Eu cheguei lá, falei: ô moça, tem uma fita métrica? Ela riu da minha cara e falou: moça, aqui não é casa de costura não. Ainda tirou barato com a minha cara. Mas geralmente quando a gente pensa em medida, talvez a primeira imagem que vem à sua cabeça é uma fita métrica. Vou medir a altura, vou medir a largura. É uma medida, escala, né? É uma medida. Só que a medida que Jesus está apresentando aqui não é essa. É a medida de pesar. É pesar algo para comprar. Jesus está usando aqui uma imagem comercial. Jesus está falando aqui sobre medida como alguém que vai pesar algo para comprar. Aí você chega lá: olha, eu quero 200 gramas de presunto, eu quero 100 gramas de queijo, eu quero 1 quilo de açúcar, né? E você vai lá, é uma medida de peso. E aí eu quero ler o texto de novo com você. Vamos lá, versículo 24. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. O que Jesus está falando aqui, na verdade, para nós, é sobre interesse. É a gente chegar diante do Senhor e apresentar o quanto que nós queremos Ele de fato. É como alguém que chega numa padaria e fala: olha, eu quero 300 gramas daquele frios ali. Eu quero 1 quilo daquela carne tal. Eu quero tal medida de tal coisa. Você está expressando a sua vontade, o quanto você quer aquilo. E aí, irmão Ronaldo, a palavra que Jesus traz aqui é maravilhosa.
Porque se você chegar diante do Senhor, com sinceridade no seu coração, Igor, e falar: Senhor, eu te quero na minha vida, eu te quero com todas as minhas forças, eu quero o Senhor em todas as áreas da minha vida, eu te quero de verdade, Senhor. Sabe o que Jesus diz aqui, Ana? Quanto vocês medirem, vocês serão medidos. Só que aí a palavra vai além, só que vocês vão receber mais ainda do que vocês pediram, porque a graça de Deus é extraordinária, é transbordante. A gente quer Deus e fala: Senhor, eu te quero no nível 100, e Deus vai medir nós, Deus vai olhar para a nossa vontade, que a gente quer Ele de fato, só que Ele não vai dar 100, vai dar 200, Ele vai dar uma medida extraordinária da presença dEle em nós. Note o que eu estou falando, não se trata aqui de bênção material nesse texto, e Jesus está falando da presença dEle, do reino dEle. O tema de Marcos capítulo 4 é reino de Deus, é presença de Deus. E eu lembro você o que eu falei semana passada, o que é o reino de Deus. Reino de Deus é governo de Deus na nossa vida. Governo de Deus significa Deus agindo por aqueles que se submetem a Ele. Reino de Deus é governo de Deus. Outra coisa, reino de Deus é o futuro invadindo o presente, é a promessa de eternidade, é a fé na vida eterna, é a fé na restauração de toda a criação. Lá de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, e a gente vê esse futuro, essa fé que nós temos no futuro, que o Senhor prometeu, invadindo aqui já o nosso presente. E aí a enfermidade não me para mais, o medo da morte não me para mais, as adversidades, as tristezas, os fracassos não me param mais. Por quê? Porque o futuro invadiu o meu presente. É o reino de Deus, é o reino de Deus. E uma terceira coisa, o reino de Deus é também o mal sendo destronado. Aquilo que destruía a minha vida, o pecado, o vício, as vontades, os pensamentos, os sentimentos, não tem mais poder sobre a minha vida, porque o reino de Deus é o mal destronado também. E aí Jesus agora faz essa pergunta para nós: o quanto que você quer disso na sua vida? O quanto que você tem medido isso para você? E aí Deus é tão bom que nos dá liberdade, né? Quanto você medir, você será medido. Enquanto você quiser, você vai ter. Se você de fato quiser, se prepara, porque Deus sempre surpreende com mais. Ele é um Pai generoso. Deus sempre surpreende com mais. Se você quiser realmente na sua vida, se você realmente pedir, você vai receber até mais do que você pediu. Se prepara, que Deus não brinca de abençoar com a sua presença, não. E a presença dele é a maior de todas as bênçãos na nossa vida. Porque quem tem isso, o resto tudo é detalhe, e Ele cuida de todos os detalhes. Amém? Você crê nisso? Deus cuida. Só que a palavra tem também uma exortação. E aí no versículo 25, Jesus vai trazer uma palavra muito séria. Pois ainda, na verdade, vamos ler o 24 e 25 junto para entender melhor. Prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. Ou seja, mais e mais você vai querer Deus na sua vida. Pastor, ontem eu queria X, hoje eu quero 2X, porque quanto mais eu quero, mais Ele me dá e mais eu continuo querendo. Então, esse ciclo de bênção na sua vida continua. Continua, por isso que a gente cresce em santidade, porque você vai querer cada dia mais. Mas aí não termina aqui. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí eu digo para você com todo temor e tremor, todo cuidado sobre a sua vida nessa manhã, que é o seguinte: se você tem desejado Deus de uma maneira pobre, se você tem desejado Deus numa medida pequena, se o seu interesse por Deus é pequeno, eu tenho uma notícia não muito agradável para te dar: sua caminhada vai ser de pouca duração. Porque até mesmo esse pouco interesse que tem no seu coração, ele vai desaparecer aos poucos. Porque até mesmo o que se tem será tirado. Deus não está mendigando a atenção de ninguém. Deus não está mendigando nosso desejo por Ele, se humilhando, por favor. Deus é precioso demais. Deus é precioso, o valor dele é incalculável. E a palavra de Jesus deixa aqui algo muito sério.
Se você realmente quer Deus na sua vida, ou é frio ou é quente. Tem meio termo desse negócio. Ou você quer de verdade ou não quer. Ah, Senhor, eu te quero nos domingos, porque é muito bom cantar louvor. É muito bom ir lá ouvir a palavra. De vez em quando eu dou risada, de vez em quando eu choro. Da palavra é chata, eu dou uma cochilada. Mas a igreja é gostosa, a igreja é de madeira. Né? E, poxa, o ministério de louvor é bacana. Tem as pessoas que eu gosto lá, um convívio tão legal. Pô, maravilhoso, que bom que a igreja é isso também. Isso é bom demais. Só que se o seu interesse por Deus não for, de fato, verdadeiro, isso aí vai se esfriar. E aí a sua caminhada não vai ser de longa duração, não vai ser de vida inteira, porque até o pouco que se tem vai sendo tirado também. Então não é assim. Quando a gente vem com outras pretensões, uma hora vai enjoar. Uma hora vai enjoar, você não vai ficar aguentando olhar para a minha cara toda semana, não vai aguentar ficar olhando para a cara do Thiago toda semana, nossa, você vai enjoar, você fala, eu quero um negócio diferente agora, negócio mais animado, vou para outra igreja agora, não, depois vou para outro lugar, quer saber agora, não quero mais igreja nenhuma, não, enjoei, aí depois dá vontade, você volta. Mas a gente vai fazendo a gestão. Só que Jesus deixou uma palavra muito dura aqui. Ou a gente quer Deus e recebe e transborda dele, ou a gente vai viver nesse perigo. E essa é uma palavra, amados, que a gente tem que olhar com muito temor e tremor. Uma das vantagens da gente pregar o livro inteiro é justamente essa. A gente passa por todas as passagens. Tem passagem que vai te fazer dar glória a Deus e aleluia, você vai sair feliz, chorando. Mas tem palavra que vai fazer a gente ficar em silêncio, refletindo sobre a nossa vida. Senhor, eu tenho realmente permitido que o Senhor governe a minha vida? Aquela imagem, né, que vira e mexe eu uso aqui com vocês, né? Está entregando o chaveiro inteiro para Deus ou você está destacando uma chave para entregar para Ele? Não tem uma chave só, não. Deus não quer governar uma área só da nossa vida, não. Ah, Senhor, ó, o negócio é o seguinte, meu casamento eu vivo de uma maneira santa. Mas a criação aqui do meu filho eu vou fazer do meu jeito. Ah, pastor, ó, na minha vida ministerial vai ser santa. Mas a minha maneira de tocar minha vida profissional vai ser do meu jeito. Ah, Senhor, ó, minha área tal eu vou viver em santidade, na outra eu vou fazer do jeito que for mais fácil. Ou é facilidade ou é fidelidade. Ou a porta é estreita ou a porta é larga, não dá para entrar nas duas não. É um corredor que dá para direções completamente opostas, um vai para uma direção, outro vai para outra. Tem como uma hora querer estar na estreita, depois dar uma passada na larga, não dá para cortar, né? Não dá para jogar de uma faixa para outra ali, ou é quente ou é frio. Porque se for morno, até o morno vai ficar de fora também. O que Jesus está falando aqui, então, é algo muito sério, é o compromisso com o reino de Deus. Você realmente deseja, você realmente quer, você vai ter cada vez mais. Agora, se você não quer isso, muito cuidado, que até mesmo o pouco interesse que há, ele vai desaparecer. E a gente tem que zelar muito por isso. Eu encerro essa palavra dizendo, sempre bom lembrar, a gente não está tratando aqui apenas de viver a vida de uma maneira agradável, né? Ó, vem para a igreja que aqui você vai aprender a como empreender bem. Ah, aqui na igreja você vai aprender a administrar os seus recursos bem. Você vai aprender como relacionar com pessoas. Ah, vem para a igreja que você vai ser... Tá, a gente aprende tudo isso também. Quando a palavra vem nessa direção, a gente instrui sobre gerir coisas, buscar conhecimento, empreender, glória a Deus. Só que aqui nós estamos tratando de algo muito mais sério. É destino eterno que a gente trata aqui. A gente não está tratando de vida finita aqui. A gente não está falando de algo que vai passar, a gente está falando de eternidade. E quando a gente fala de interesse por Deus, é só a eternidade que está em jogo, é a minha eternidade que está em jogo. E aí, meu amado irmã, minha amada irmã, meu amado irmão, o negócio seguinte, é dura a mensagem, porém é verdadeira, eu não vou mentir para vocês aqui, o é céu ou inferno, não teve outro meio do caminho aqui nessa história. E o que Jesus está trazendo aqui é um chamado à tomada de decisão daquelas pessoas. Então ele começa dizendo, Deus se revela. Só que a questão é a seguinte, qual é a sua medida? Qual é o seu interesse? Qual é a sua entrega? Se a sua entrega for genuína, se prepare, você vai viver os melhores dias da sua vida, porque Deus vai estar com você no dia triste e no dia feliz. Agora, se você não se entregou e está fazendo uma gestão do pouquinho que tem ali de interesse, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no seu coração. Tome uma postura a partir de hoje, deixa Deus governar a sua vida por completo. Ah, pastor, eu tenho medo do que vai acontecer na área X e na área Y. Meu amado, minha amada, a palavra do Senhor diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Se tem alguém que você pode confiar, é Ele. Talvez vai doer no começo, mas é para o seu bem. Você vai viver vida e vida com abundância. Você sabe essa palavra essa manhã, irmão Jesus? Vamos colocar de pé.
Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por essa palavra e o Senhor nos ajude a também praticá-la. E nós venhamos a desejar Deus realmente com todo o nosso coração, todas as nossas forças. Lembrando também que Deus se revela. Deus não está escondido. Deus não está escondendo a sua palavra de nós. A palavra está aqui revelada. Como essa palavra nessa manhã, que palavra maravilhosa, até mesmo no confronto de Deus, ela nos coloca na posição de novo. Ela alinha a nossa vida. Tem hora que Deus precisa apertar o barro para dar forma a Ele como Ele quer. E que o Senhor sempre tem acesso à nossa vida para nos apertar quando for preciso, para nos ajustar quando for preciso, em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos nessa manhã. Te louvo, Senhor, e te agradeço por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento tão rico sobre o reino de Deus. Senhor, obrigado pelas palavras que temos recebido, Senhor, ao longo do Evangelho de Marcos. Senhor, como nós temos aprendido com as tuas palavras. Senhor, nós queremos agora colocar em prática na nossa vida. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus, a vivê-la cada dia mais. Senhor, a colocar em prática não apenas em uma área, mas em todas elas. Que nós venhamos, Senhor, a deixar o Senhor governar em tudo, em tudo. Governa, Senhor, as nossas vontades. Governa, Senhor, os nossos relacionamentos. Governa, Senhor, o nosso querer. Governa o nosso tempo. Governa, Senhor, as nossas finanças. Governa, Senhor, a nossa carreira profissional. Governa, Senhor, o nosso casamento. Governa, Senhor, a nossa casa. Governa até os nossos pensamentos. Governa tudo, Senhor. Porque nós não temos condições de dar direção à nossa própria vida. Nosso coração é falho. Nosso coração nos induz ao erro. Mas o Senhor é a luz que orienta, direciona e nos leva à vida. Senhor, muito obrigado nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Oramos ao Senhor. Eu quero
fazemos em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Aplauda o Senhor. Você pode se sentar por um instante. Nós vamos ter um momento agora muito especial aqui no nosso culto ao Senhor. Quero chamar aqui o Igor, a Graça, todos os familiares e principalmente o Vicente. Você pode aplaudir o Senhor? O Vicente já nasceu privilegiado, hein? Falando para vocês aqui. É a primeira criança, eu acho, que eu vou apresentar depois que o Bernardo nasceu. Os outros, rapaz, Deus deu livramento para todo mundo. O Vicente já está agora mais seguro, né? Nós só aprendeu a pegar. Uma hora eu vou mostrar para vocês a foto. Ô Leandro, você tem que ver a foto da primeira criança que eu apresentei. A foto tá igual um birimbau segurando a criança, todo torto. Pode subir aqui. Pode subir todo mundo. Só Jesus na calma. Ainda bem que tem foto, né, olha? Minha vergonha tem o meu medo de apresentar, não. Fica ali, pode chegar na sua cara. Amém. Pode subir todo mundo. A gente vai orar pela vida do Vicente primeiro. Quero convidar você, mesmo assentado, estender sua mão para cá. Isso, pode posicionar aí. Pode ficar penteado também, não tem problema não. Não tem problema não. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos falar. Senhor, te agradecemos pela vida do Vicente. Te agradecemos, Senhor, toda a gestação da Graça, todo o teu cuidado, Senhor, em cada etapa da gravidez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel em todo o tempo. O Senhor cuidou, tua mão esteve estendida sobre a vida, Senhor, dos teus filhos. Senhor, esteja abençoando nesse momento, Senhor, a vida do Vicente, que ele venha crescer nos teus caminhos. Senhor, que ele nunca venha se desviar dele. Conforme nós recebemos nessa manhã na tua palavra, Senhor, que a medida do Vicente venha ser superabundante, Senhor. Venha ser medida, Senhor, ainda maiores do que a de seus pais. Que ele venha ser de fato como flecha nas mãos do arqueiro. Senhor, nós abençoamos também a vida do Igor e da Graça. Senhor, que eles venham criar o Vicente, Senhor, debaixo de toda a sabedoria, debaixo da tua graça, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora é aquela hora. Oh, meu Deus. Senhor, nós apresentamos a Ti o Vicente. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, abençoar a sua caminhada. Que onde ele colocar a planta dos seus pés venha ser abençoado, Senhor. Vicente, nós o apresentamos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode juntar aí para tirar uma foto, o pessoal da mídia também vai tirar aqui para vocês. Deus abençoe pela família aí, em nome de Jesus. Glória. Pode sentar. Vou dar uns avisos importantes para vocês antes da gente encerrar o culto nessa manhã. Amados, duas coisas iniciais, aproveitando aí que a gente acabou de encerrar o momento de dízimos e ofertas. Semana que vem nós vamos fazer aqui o primeiro domingo da entrega da oferta missionária. Tá? Essa semana eu vou estar indo lá na igreja da Taquara para pegar os envelopes. Tem um envelope personalizado para a oferta missionária. E esse ano nós vamos fazer ela fatiada em 2 domingos. Você tem aí 2 oportunidades. A primeira vai ser no próximo domingo e na outra no domingo seguinte, que eu acho que já é o domingo de sexta, se eu não estiver enganado. Então nós vamos separar uma oferta especial. Eu quero convidar você a separar realmente uma oferta uma oferta generosa para abençoar a missão. A todos que estão aqui, é sempre bom lembrar, a oferta missionária é uma oferta que não fica aqui, é uma oferta que é enviada para os campos missionários da igreja, espalhados pelo Brasil, espalhados até pelo mundo. Tem
projetos internacionais também abençoados pela oferta missionária, e nós temos a oportunidade de semear nessa obra. Inclusive o Rogério e a Zelinha, tiveram um tempo lá na Bahia, conheceram a realidade, da região missionária lá no Nordeste, e é um trabalho que carece da nossa ajuda, e essa oferta abençoa demais. Então você que puder, separe um valor que Deus colocar no teu coração. É o que a gente fala aqui constantemente: oferta e dízimo é proporção. O muito para você pode ser um pouco do outro, o pouco do outro pode ser muito para você. Olhe para a sua realidade, aquilo que Deus tocar no seu coração, separa a entrega com generosidade. A gente sabe aonde que nós podemos ir para ser generosos. Então, quero convidar toda a igreja a abençoar esse momento. Me fugiu agora a meta da nossa igreja. Cada igreja tem uma meta, uma maneira de estimular os irmãos a atingir esse valor para abençoar os missionários. Semana que vem eu trago aí, mas se eu não estiver enganado, a nossa está na casa de R$500, vai bater fácil em nome de Jesus. Ano passado a gente mandou 3 vezes além do valor, que esse ano a gente também abençoe uma oferta generosa aí, os missionários que estão servindo ao Senhor dos Campos. A Simone pede para lembrar também, você que puder, traga uma oferta de mantimento também para abençoar a ação social, traga 1 quilo de alimentos. Se Deus tocar no teu coração para dar uma cesta inteira, deixa Deus usar, Deus usar, mas oferta com alimentos não perecíveis. Temos ajudado famílias nesses tempos, e que a sua oferta também possa abençoar essas pessoas. Então, sobre as ofertas, esses eram os nossos avisos. Outro aviso importante: sábado agora, salva na tua agenda, teremos o segundo Vida Plena aqui na nossa igreja, sábado 9 horas da manhã. Quero convidar toda a igreja a estar presente. Quem esteve no ano passado viu, foi maravilhoso. Vida Plena, nós temos 3 ministrações, é bem descontraído, conversa, é um momento também de comunhão que a gente tem com os irmãos e irmãs, e a gente é ministrado em 3 áreas na nossa vida: saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Então você que puder, sábado que vem, de 9 horas da manhã até o meio-dia, vem participar com a gente. Vida Plena, 0800, na faixa, de graça, é só chegar e participar. E ainda ora aí para ter um café da manhã. Você tem fé? Você tem fé que rola? Você ainda vai ser a pessoa de café da manhã ainda aí na semana que vem. Então, marca aí na tua agenda, Vida Plena, sábado, 9 horas da manhã. Esqueci de algum aviso aí? Não? Vamos orar então. Verdade, lembrando, pode colocar de pé, lembrando a todos que a formatura do curso de imersão bíblica está chegando, hein? Não, pastor, comecei agora, dá tempo de você participar de todas as aulas que vão ter agora, fazer a reposição no sábado que a gente vai ter, no primeiro sábado de junho. Dá tempo de pegar o seu diploma e participar dessa festa aí. Então, vamos participar do curso de imersão bíblica, que é bênção na nossa vida. Amém, amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Quero também lembrar a toda a igreja, você que tiver disponibilidade, volta no culto à noite, vem participar, vem cultuar ao Senhor conosco. Deus tem uma outra palavra de bênção para a sua vida nesse mês da família, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santo, amado e querido, muito obrigado por essa manhã especial. Senhor, pela aula da escola dominical. Obrigado, Senhor, por aprendermos um pouco mais sobre experiência com Deus. Senhor, que esse material continue nos abençoando em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo culto nessa manhã, pelos louvores, cada momento que tivemos. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Vicente, de toda a sua família. Senhor, abençoa-nos, dê um domingo abençoado na tua presença. Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos de todo mal, e que logo mais possamos estar de volta para cultuar ao Senhor mais uma vez e receber uma palavra revelada do céu sobre a nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus,
repouse sobre sua vida hoje, permaneça para sempre. Todos digam.